Olá pessoal, tudo bem? Essa vai ser a nossa última aula do bimestre, não porque terminou o ano, mas sim porque a partir da semana que vem a gente vai começar a focar nas recuperações do pessoal que está sem nota. Então, essa aula vai ser a última do quarto bimestre. Você que fez todas as aulas, todas as atividades desse bimestre e fez a AP, pode ficar tranquilo, você vai ter nota e vai ter frequência. E na semana que vem, na quinta-feira, dia 3, eu vou postar nova recuperação do primeiro bimestre. E na sexta-feira, em vez de gravar uma aula, eu vou mandar um link no grupo com o Meet para quem assistiu os vídeos e ficou com alguma dúvida, quer alguma ajuda fazendo a recuperação. Se você já tem nota no primeiro bimestre, você não precisa participar, mas você está convidado a fazer o exercício e a tirar as dúvidas no Meet. E se você, dependendo da nota que você for no primeiro bimestre, se você for bem nos exercícios, você pode aumentar a sua nota também, tá bom? Então, o último assunto que a gente vai conversar são avanços tecnológicos em geral, e a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto que esse avanço da tecnologia teve na nossa qualidade de vida e na nossa saúde. Então, uma coisa que a gente tem que começar se perguntando é: como é que a gente atingiu essas melhoras que a gente viu nas últimas aulas? A gente viu que o número de mortalidade infantil despencou, a gente viu que a expectativa no Brasil, nos últimos, de 1940 para cá, quase dobrou. E por que será que essa expectativa de vida aumentou tanto então? Tem muito a ver com o avanço das nossas tecnologias. Entre elas, nós avançamos no desenvolvimento de vacinas, descobrimos tratamentos novos para algumas doenças, criamos medicamentos novos para permitir esses tratamentos, as próprias técnicas cirúrgicas foram sendo atualizadas. Hoje em dia, nós conseguimos fazer cirurgia à distância, usando um braço robótico. Então, pense que antigamente você era limitado a depender de um cirurgião local, porque algum grande especialista vive só nas cidades grandes. Hoje em dia, se o hospital local tiver um desses robôs, o especialista lá na cidade grande consegue fazer a cirurgia à distância, com um braço robótico, que inclusive tem uma precisão melhor do que uma mão humana. Nós também desenvolvemos mais infraestrutura, então a gente vai desenvolvendo saneamento básico, tratamento de água, todo o conjunto. Além disso, além da tecnologia, nós temos também campanhas internacionais, que são projetos organizados pela ONU, pela Organização Mundial da Saúde, outros grupos e ONGs, que vão levar esses tratamentos e esses medicamentos para lugares que não têm normalmente acesso a eles. Nós também melhoramos a educação, e é curioso como quanto mais educada for a população, menos ela se expõe ao risco. Tem várias crenças populares que são um pouco perigosas. Então, quanto mais educada for a população, quanto mais ela entender por que deve fazer tal coisa, quando usar remédio, quando não usar, por que tem que seguir o médico e coisa do gênero, melhor vai ser a qualidade de vida dela. Além disso, a economia tem um papel grande. Quanto melhor está a economia do país, quanto melhor é o poder de renda da população, mais a população consegue comprar coisas para garantir a sua saúde. Então, às vezes, um plano de saúde, às vezes, simplesmente uma alimentação melhor ou uma casa mais eficiente, uma casa mais desenvolvida, né? Muitas pessoas moram numa casa irregular, mas se você tem um poder de renda melhor, você pode reformar a sua casa e colocá-la dentro dos padrões de saneamento básico. E vários outros fatores que acabam aumentando a nossa expectativa de vida também, e a qualidade. Uma das consequências desse aumento da expectativa de vida, então, é o envelhecimento da população. E isso acontece quando a gente tem não só um aumento da expectativa de vida, como a gente tem uma queda na natalidade. Então, dá uma olhada nesse gráfico de cima aqui. Ó. De 1940 para 2010, o número de filhos por mulher diminuiu de 6 filhos por mulher para menos que 2, tá certo? Então, a gente tem uma queda no número de nascimentos e a gente tem a população conseguindo chegar a idades mais avançadas. Isso a gente pode estudar, e a gente geralmente estuda, numa que a gente chama de pirâmide etária. Então, essa pirâmide etária ela é um gráfico de barras que ele tem em cada uma das suas linhas a população de uma certa idade. Então, geralmente se faz homens e mulheres separados, porque tem uma curva diferente entre homens e mulheres. Tá?
Então dá uma olhada aqui, ó. Em 1980, que nem é tanto tempo assim atrás, a curva do Brasil era bem nesse formato de pirâmide. Ou seja, nós tínhamos muitas pessoas jovens e poucos idosos. E se você tem mais pessoas de 4 anos do que de 9, o que aconteceu com essas pessoas? Para onde elas foram? Por que elas não continuam aqui? Porque elas morreram, certo? Então, quanto maior for a sua mortalidade em jovens, e ao longo de todas as idades, mais essa curva vai ser sempre diminuindo, porque você sempre vai ter o número de pessoas reduzindo, tá certo? Agora, quando a gente vai olhar a curva de 2017, a gente vê um fenômeno muito curioso, que é essa pirâmide etária que nem nem forma de pirâmide tem mais. Ela acaba fazendo uma barriguinha. Por quê? Porque nós temos aqui essas pessoas que agora estão com 20, 30 anos, que nasceram nessa época dessa pirâmide aqui, mas essas pessoas de hoje em dia, elas estão vivendo mais tempo. Então, quando a gente olha aqui o número de idosos, fica muito maior. Ó. O número de pessoas a quantidade de pessoas com mais de 80 anos em 1980 e a quantidade de pessoas com mais de 80 anos em 2017. Quando você vai olhar isso daqui comparado com a população, aumentou bastante. Então, a gente acaba tendo uma população que vai mudando o perfil, vai virando essa forma mais redondinha, parece um vaso, porque as pessoas estão nascendo menos. Então, cada casal está relutando em ter filhos, entre outras coisas, porque está cada vez mais caro, e também por causa que a cultura muda. Aquela cultura de ter 6, 7 filhos e torcer para 2 chegar na idade adulta, que é o que acontece aqui nessa época, acaba diminuindo. E hoje em dia, com a mortalidade infantil reduzindo do jeito que reduziu, você não precisa mais hoje em dia ter 6 filhos para garantir que alguns sobrevivam. Então, a gente tem essa mudança no perfil. Isso aqui é um dado do IBGE 2017. E tem aqui uma previsão interessante que está tentando imaginar como é que seriam os próximos anos. Então a expectativa, uma das previsões, é que em 2060 a gente já tem esse formato esse formato mais de vaso, mais de cilindro, que é quando a gente não tem uma mortalidade muito grande em pessoas mais jovens. Então, como a gente não está perdendo pessoas, a expectativa é que o tamanho não mudasse, certo? Então a população se manteria estável até morrer em umas idades mais avançadas, sempre o homem mais rápido do que a mulher, tá? Isso é curioso, porque a gente vai tendo essas mudanças de perfil e é muito comum a gente ver em países que a gente chama de países subdesenvolvidos, ou seja, os países mais pobres, esse gráfico. Tá? É um gráfico onde a mortalidade é muito alta, tanto por condições de saúde, quanto por violência e vários outros fatores. Então, conforme a população jovem vai morrendo, você vai tendo poucos idosos, poucas pessoas que sobrevivem até a idade mais avançada. Se você é um país que tem alta qualidade de vida, tem um bom sistema de saúde e você não tem muita violência, as pessoas não têm por que morrer mais jovens, certo? Então, a gente consegue manter esse gráfico nesse padrão que é o mais comum em países desenvolvidos ou países mais ricos. Uma coisa que aconteceu não só no Brasil, mas por todo o mundo, é que esse gráfico em formato de país desenvolvido, ou seja, esse gráfico que está mostrando que a população está envelhecendo, ele é muito bom para a população, mas para o governo não é tão bom assim, porque gera um problema que foi uma crise que aconteceu aqui no Brasil, estava acontecendo no mundo inteiro, e se não fosse o fato da pandemia tirar isso da cabeça de todo mundo e a gente ter que ficar discutindo um apocalipse no ano 2020, na verdade a gente estaria ainda discutindo essa crise na Previdência. Inclusive foi uma das coisas que o Bolsonaro meio que deu uma empurrada para frente, aí, meio que forçou a reforma da Previdência a acontecer, porque o que acontece? Quando a nossa ideia da aposentadoria foi feita, eu não sei se vocês já sabiam que você vai fazer uma contribuição com a Previdência a sua vida inteira, ou seja, parte do seu salário você tem que pagar como imposto para o governo na forma de INSS. Tá? Então você faz uma contribuição para a aposentadoria e o valor da sua contribuição e o tempo que você passou contribuindo diz quando você pode se aposentar e qual é o valor que você vai receber quando você se aposentar.
O curioso parece lógico para a cabeça de qualquer pessoa que esse dinheiro que eu estou colocando seria devolvido para mim. Então, é como se eu tivesse uma conta guardada lá no banco, que eu vou depositando essa previdência aí todo mês, que é o que acontece na previdência privada, mas que essa previdência pública eu colocaria dinheiro todo mês, e aí quando eu estiver me aposentando, o governo vai me devolvendo de volta para garantir que eu vou sobreviver, certo? Mas não é exatamente isso que acontece. Esse dinheiro não vai guardado para lugar nenhum. O que acontece o governo pega o dinheiro de todos os jovens que estão contribuindo e usa esse dinheiro para pagar a aposentadoria das pessoas que já trabalharam. Porque o dinheiro que essas pessoas já usaram foi usado para pagar a aposentadoria do anterior e por aí vai. Tá? Então, na prática, você depende muito que quando você estiver mais velho e você for se aposentar, você depende que existam muitos jovens para conseguir sustentar essa sua aposentadoria, certo? E aí vem dois problemas. Primeiro, quando a gente tem menos pessoas nascendo, a gente também vai ter, daqui a alguns anos, menos pessoas trabalhando. E aí são menos pessoas pagando esse imposto, certo? Outro problema se eu vivo mais tempo, isso quer dizer que eu recebo dinheiro por mais tempo. Então vamos dizer que eu me aposentasse aos 60. E antigamente eu morria aos 70, certo? Isso quer dizer que o governo vai ter que me pagar a aposentadoria por 10 anos. Então é uma quantidade X. Se em vez de morrer aos 70 eu morro aos 90, o governo tem que me pagar a aposentadoria pelo triplo do tempo. Ou seja, ele vai ter que pagar mais gente usando a contribuição de menos gente, certo? Então isso gera um baita de um problema para o governo, que teve que, isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu na França, nos Estados Unidos, por toda a Europa, na Alemanha e talvez na Ásia. E o que acontece é que eles tiveram que se reinventar. Então, a primeira coisa que teve que fazer se a gente morre mais tarde, então dá para a gente trabalhar mais tempo. E isso é uma coisa que funciona na teoria, não funciona na prática, porque você conseguir um emprego aos 60, aos 65 anos, não é tão fácil, certo? O mercado de trabalho é ingrato com quem é mais idoso. Então, o governo quer que a gente trabalhe por mais tempo, mas a gente não tem onde trabalhar. E isso gera um problema sério. Percebe aqui a falha na lógica? Então, não tem uma forma simples de resolver essa conta, de resolver esse problema. Tá? O fato o nosso governo e os governos do resto do mundo vão ter que dar um jeito de fazer essa conta bater. Então, isso é para vocês terem uma ideia de uma das coisas que acontece quando você muda a faixa etária de uma população. Tá? Nós temos coisas mais graves ainda de países que têm uma população decrescente. Ou seja, imagine se todos os brasileiros tivessem apenas um filho, certo? Uma criança. Então, a partir do momento que todos os casais só têm uma criança, a gente espera que a cada geração a população vá caindo de quantidade, certo? Porque são duas pessoas que dão origem a uma. Aí, essa uma pessoa casa com outra e dá origem a só uma. Então, a quantidade de população vai caindo. Tá? Nós temos vários países, principalmente na Europa, que estão passando por esse processo, e isso é particularmente difícil para você resolver o problema da previdência se você tem a população diminuindo de tamanho. Tá? São algumas das coisas que estão acontecendo, algumas das consequências dessa nossa envelhecimento da população. Agora, como é que essa tecnologia avança, então? Como é que acontece essas melhoras e por que a gente tem melhorado tanto nos últimos anos que a gente não melhorou nos 1000 anos anteriores? Bom, uma das coisas que tem feito muita diferença foi a adoção do que a gente chama de método científico. Por quê? Porque quando você cria novos produtos, novas vacinas, medicamentos e coisas do gênero, é um processo que demora muito tempo e que é muito caro. E isso acontece porque a gente precisa de várias etapas que garantam não só que aquele produto é seguro para as pessoas, quanto garantam que aquele produto funciona. Se você não passar por todas essas etapas, você pode acabar caindo numa situação como, por exemplo, você pode acabar sendo um presidente de um país que defende um uso de um medicamento, porque você ouviu falar que funcionou com 2 pessoas, mas na verdade todos os estudos que são feitos com método científico e rigor mostram que não serve para nada você fazer um tratamento com cloroquina.
certo? Agora, como é que funciona esse método científico? Bom, ele é baseado numa sequência de ações, tá? Então a primeira ação é observação. Você vai olhar para alguma coisa e se perguntar como é que ela funciona. Então você tem que fazer uma pergunta qualquer. Ah, mas por que o céu é azul? Ah, mas por que essa garrafa é de plástico? Ah, mas por que. E por aí vai, certo? Então você tem que ver uma coisa na natureza, ou você tem que ver uma situação e tem que fazer uma pergunta sobre ela, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou me perguntar: ah, por que ele está gravando aula em vez de usar a aula do centro de mídias? Tá bom? É um fato que eu vi e eu fiz uma pergunta sobre ele. Aí eu vou colocar aqui, hipótese. Bom, a hipótese que eu vou colocar é uma possível explicação. Eu vou inventar uma explicação. Ah, eu acho que está acontecendo isso por causa disso. E é plenamente plausível, certo? Você pode achar o que você quiser. Só que não basta você achar, você vai ter que testar se é aquilo. Tá? Então, por exemplo, eu posso criar a hipótese de, bom, eu acho que quando eu gravo uma aula, as pessoas fazem mais as minhas atividades do que se eu usar uma aula pronta da internet. Tudo bem, é uma explicação, uma possível explicação. Pode estar certo, pode estar errado. Tá? Aí eu vou ter que testar essa minha explicação. Certo? Então eu vou, depois que eu montei a minha hipótese, eu vou fazer um experimento para testar essa hipótese. Então, esse experimento é o segredo. Porque se você fizer um experimento falho, aí você estraga toda a sua conclusão. Tá? Então, como é que eu faria um experimento para testar isso? Bom, é muito simples. Eu vou pegar uma semana e eu gravo uma aula, e aí na outra semana eu pego e uso uma aula da internet. E eu vou alternando esses dois aí várias vezes ao longo de um mês ou 2 meses, certo? Depois que eu fiz o meu experimento, então agora eu tenho ali o resultado, eu tenho o número de pessoas que fez a atividade, né, em cada uma dessas semanas, eu preciso fazer a minha conclusão, que é quando eu vou estudar esses resultados. Se eu estudar os resultados e ver que dá na mesma, são 12 pessoas que entregam, independente do método que eu usar, beleza. Então eu vou mostrar que os meus resultados não confirmam a minha hipótese, e aí eu vou ter que pensar numa outra explicação de por que isso acontece. Tá? Agora, se eu olhar os resultados e ver que realmente nas semanas que a aula é gravada tem mais gente fazendo do que nas semanas que a aula não é gravada, aí o meu resultado confirma a minha hipótese. E aí eu posso usar esse resultado para escrever a minha teoria, a minha ideia. Falar, bom, então, quando o professor Rodrigo faz um vídeo aula, os alunos preferem, gostam mais e mais alunos fazem as atividades, certo? Então, isso é um método científico. É um processo que tem várias etapas e essas várias etapas são demoradas de fazer, tá? Não adianta a gente querer apressar. E aí vem um grande problema da gente ter essa necessidade global por uma vacina contra a pandemia. E nessa comunidade, nessa pressa, tem muitos países que estão aí pressionando os cientistas para pular uns pedacinhos aqui e diminuir esses experimentos, tá? Então, como é que são as etapas para aprovação de uma vacina ou de um medicamento? Você precisa, então, começar com vários protótipos do remédio. Por quê? Porque se você fizer só um protótipo, então assim, vou tentar a versão A desse remédio. Aí eu pego, vou lá, faço a primeira etapa, a segunda, a terceira. Lembra dos experimentos? Que eu tenho que fazer o experimento, olhar o resultado e fazer a conclusão? Se eu concluir que deu ruim e eu voltar lá para o começo, eu perdi muito tempo. Então, o que a gente faz? Geralmente a gente pega vários protótipos, vários possíveis remédios e cria todos eles. Aí a primeira coisa você vai ver se eles funcionam no laboratório. Se ele não funcionar nem no laboratório, não serve para nada, certo? Então você já vai fazer isso para tirar os que não prestam nem em condições artificiais. Beleza. Aí depois que eu ver se funciona no laboratório, eu preciso ver se funciona num ser vivo. Então eu vou pegar e vou fazer primeiro o teste de segurança. Eu quero ver se o animalzinho que eu vou testar vai passar mal com esse remédio. Se o animalzinho passar mal com o remédio, já não serve para nada, porque não adianta nada um remédio que mata o vírus e mata a pessoa junto, certo?
Então, você já elimina os que são tóxicos. Se os animaizinhos ficarem bem, você vai para o teste de eficácia. Bom, agora eu quero ver se além de não machucar os animaizinhos, ele também funcionou, certo? Se ele criou imunidade, se ele realmente curou o sintoma, o que é que seja. Se ele não machucou os animais, mas também não curou o problema, me serve de nada. Então, não vou usar. Se não machucou os animais e deu certo, ficou tudo bem e fez o tratamento, resolveu o problema, bom, agora eu vou poder testar em humanos, tá certo? Só que tenha em mente que esse teste em animais geralmente é feito em várias etapas. Você vai testando cada vez em animais mais parecidos com as pessoas. Então, um método muito comum é você começar testando em ratos ou camundongos, aí depois você testa em cães, que são animais maiores e mais próximos, o parentesco maior com a gente, e depois você testa em chimpanzés, que tem um parentesco maior de todos com a gente, tá? Depois que deu certo em todos esses animais, você vai para o teste de segurança em humanos, que é o primeiro passo. Não interessa se ele funciona, se ele faz mal. Então, o primeiro passo é, vamos ver se faz mal em humanos. Esse teste de segurança em humanos já vai garantir aqui que os que tiverem efeitos colaterais muito graves são cortados. Depois que eu tirei qualquer um que faça mal para humanos, aí eu vou ver se ele funciona em humanos, certo? Porque não é porque funciona no rato que vai funcionar em você. Então, você vai testar se criou a resposta imunológica no sistema imunológico de humanos. Tendo funcionado em humanos e sendo seguro em humanos, aí sim eu vou para aprovação. E essa aprovação só acontece quando eu pego esses resultados, publico, outros laboratórios vão testar também para garantir que o seu teste, que não foi um erro de testagem seu, mas sim que essa metodologia realmente funciona. Tá? Então, olha a quantidade de passos que você tem que fazer. Isso demora. E se você vai pulando etapas, isso só quer dizer que você está levando para frente alguns remédios que não deveriam. Então é por isso que é importante você fazer esses trabalhos com calma. Sim, eu sei que todo mundo está com pressa, que a economia precisa voltar, só que não adianta nada a gente ter um remédio que é perigoso e só descobrir que ele é perigoso depois que vacinou 100, 200 mil pessoas. Mas supondo que deu certo, e agora? É só produzir? Bom, tudo bem, a gente já tem aqui notícias de algumas vacinas que parecem ter dado certo. Tem vacinas americanas aí com 90%, 94% de chance de resposta imunológica, de eficiência. Então é só fazer, certo? Mais ou menos. Por quê? Além de confirmar a segurança da vacina, você precisa produzir e distribuir essa vacina. E aí vem um problema. Várias vacinas elas precisam ser conservadas em temperaturas extremamente baixas, como é o caso da vacina da Pfizer, certo? Se você precisa de uma geladeira de menos 70 graus para você conservar, você não consegue levar muito longe essa vacina sem ela descongelar. Uma geladeira de menos 70 é uma geladeira que é um caixão imenso de gelo gigantesco. Então imagina como é que você vai fazer para levar isso para uma cidade pequena. Como é que você vai levar isso para São Roque, para Sorocaba, certo? Então, se você não tiver nessas cidades um local para guardar essa vacina, e não só isso, guardar em grande quantidade. Porque outro problema é, essa vacina, muitas delas, elas precisam de mais de uma aplicação, você precisa de mais de uma injeção. Então, você precisa de 2 vacinas para cada pessoa. Então, você pega uma cidade que nem São Roque, tem 100 mil habitantes, sei lá. Você precisa de 200 mil vacinas. Onde guardar tudo isso? Tá? Então você tem um grande problema aí quando você vai pensar no transporte até esse lugar. Então você só transporta a curtas distâncias, porque senão descongela o remédio, a vacina, e aí ele perde a função. Só que isso não é para toda vacina, tá? A vacina da Moderna, por exemplo, parece que precisa de menos 15 graus. Então, beleza, já é um freezer mais comum, você encontra em mais lugares, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Qual é a temperatura? Qual é a distância que eu consigo levar essa vacina? Quantas eu consigo produzir? Porque a vacina ela precisa de matéria-prima para produzir essa vacina. Então,
E além disso, eu não consigo fazer tudo de uma vez. Então eu vou ter que vacinar a população aos poucos. Quem que eu vacino primeiro? Eu vacino o primeiro grupo de risco? Eu vacino as pessoas que precisam de trabalhar? Eu vacino os jovens, que são quem transmite mais? Eu vacino os funcionários públicos? O pessoal da saúde? Eu vacino os professores ou os policiais? Então tudo isso são coisas que o governo vai ter que decidir e são fatores que vão influenciar quem vai receber essa vacina e quanto e quando. Então, calma, que ano que vem tá tendo essas notícias de que as vacinas estão saindo, elas não estão saindo, elas estão ficando prontas. E mesmo elas ficarem prontas, entre elas ficarem prontas e chegar na sua vida, tem um salto aí, tá? Então, tem muitas pessoas que já estão comemorando como se a pandemia tivesse acabado, já estão correndo pela rua aí como se a vacina fosse resolver todos os problemas, mas a vacina não vai chegar na mão do brasileiro instantaneamente, tá bom? Então, gente, cuidem-se. Por esse ano, a gente fez o que pôde. Os assuntos mais importantes nós vamos rever ano que vem para garantir que você não perca nada que você precise para o seu futuro. Mas por hoje é só, tá bom? Na semana que vem vai ter o Meet, então. Todo mundo está convidado. Se quiser participar, você é mais do que bem-vindo, por mais que tenha nota no primeiro bimestre. Se você não tem nota no primeiro bimestre, faça a atividade. Se tiver dúvidas, venha no Meeting tirar suas dúvidas, tá? Mas a ideia é que ninguém fique para trás, se estiver disposto a fazer a sua parte, tá? A escola vai abrir alguns dias específicos para vocês poderem acessar a sala de computadores e fazer as recuperações, se necessário, tá? Entre em contato comigo pelo grupo do WhatsApp ou com a coordenação ou a direção da escola para tirar dúvidas sobre isso, beleza? Bom estudo, responda a atividade